Chegamos agora, senhoras e senhores, no grupo 13, ou família 3A, como você queira chamar. Famoso grupo do boro, recebe o primeiro nome. Quem são os carinhas que pertencem à família do boro? Então nós temos aqui o próprio boro, lógico, alumínio, galho, índio e talho. Certo? Curiosidade aí para os metais, né? Quem são os metais? Alumínio, galho, índio e talho. O boro, a gente diz que ele é um metalóide. Como é que é, Sandrão? É metalóide. Metalóide. O que é um metalóide? É aquele cara que tem, ele tem propriedades intermediárias entre metais e ametais. Porque se você lembrar, o boro, ele era considerado um semimetal, lembra disso? Então, ele foi considerado como semimetal durante um tempo, né? A tabela periódica tinha semimetais, e aí ele recebeu uma característica. Todos os semimetais, né, são chamados de metalóides. Bacana? Então, desses elementos, você já sabe muito bem que o nosso alumínio, ele é o terceiro cara mais abundante da crosta terrestre, né? A sua abundância só perde para o oxigênio e para o silício. Além de ser um metal muito importante para a indústria, né? O alumínio é importantíssimo para a indústria. E geralmente esses elementos da família, esses metais, né, principalmente, eles formam óxidos com a seguinte fórmula genérica, né? Dois átomos do metal da família 3A e 3 oxigênios, como por exemplo o óxido de alumínio, ok? Aqui eu tenho uma curiosidade para você. Esse cidadão aqui, talvez você não esteja reconhecendo, ele é a bauxita. Na verdade, a bauxita é uma rocha vermelha, cujo principal composto é esse cidadão que a gente chama de óxido de alumínio. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo agora, nosso próximo grupo. Nosso próximo grupo é justamente o grupo do carbono, grupo 14 ou família 4A. Né? O principal aqui deles é o nosso querido carbono. Né? Então eu tenho o carbono, tenho o silício, tenho o germano, tenho o estanho e tenho o chumbo. Esses são os elementos da família 4A, tabela periódica, ou grupo 14. Um destaque maior para o carbono, que é um composto muito importante que a gente vai estudar lá na nossa querida Química Orgânica. Inclusive aqui no canal nós já temos muitas aulas de Química Orgânica e como eu estou regravando as aulas, eu devo regravá-las também. Mas pode ir dando uma olhada aí em todos eles. Bacana? Quero destacar aqui, como eu falei dos metalóides, né? Quero destacar aqui, ó, o silício e o germânio, esses dois carinhas aqui, que antes eles eram semimetais, então são considerados metalóides. E nós temos aqui o estanho e o chumbo, que são considerados metais. O carbono, ele é um metal. Bacana? Esses compostos geralmente formam uma fórmula geral com oxigênio, um óxido, né? Com oxigênio, eles formam uma fórmula geral que é conhecida por XO2, como CO2, por exemplo, SI2, certo? Geralmente eles formam esses compostos. Beleza, meus amados? Vamos para o nosso quinto grupo. O nosso quinto, que eu na verdade acho que eu errei aqui. Na verdade, peraí, deixa eu ver. O primeiro foi o grupo 1A, depois 2A. Depois o terceiro foi um de transição. Então, desculpa aqui é o nosso quarto tópico, que é o grupo 13 ou 3A. Aqui é o nosso quinto tópico, certo? E aqui é o nosso sexto tópico,
que é o grupo 15 ou família 5A, tá? Os carinhas aqui, ó. Olha eles aqui. Família do nitrogênio, logicamente tem o nitrogênio, e nós temos o fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Destaque, logicamente, para o nitrogênio, que o gás nitrogênio, ele compõe mais, né, de 3/4 do ar atmosférico. Atmosférico. Beleza? E também um destaque para o fósforo, onde o fósforo ele também é essencial à vida, né? Porque ele é constituinte importante dos ossos e dos dentes. Certo? Além disso, é um elemento que brilha no escuro. E o seu nome vem do grego, né? Portador de luz. Portador de luz. Uma observação do Sandrão aqui, importante, que os elementos químicos que têm número atômico maior que 83, eles tendem a emitir partículas, radiação, né, alfa, beta e gama, para se tornarem estáveis. Ok? Beleza? Então não esqueça que o principal composto dessa tabela periódica, dessa família, além do fósforo, nitrogênio, que é o ar atmosférico. Ok? Vamos agora para o nosso sétimo tópico, que é o grupo 16, que é a família 6A, cujo seu principal carinha é o oxigênio. Oxigênio que corresponde a 21% do ar atmosférico, certo? Além disso, ele se combina facilmente com a maioria de outros elementos. E a família dos calcogênios, eles ainda têm o enxofre, selênio, telúrio e polônio. Bacana? O enxofre, eu gostaria de falar um pouco dele, que ele é conhecido desde os tempos antigos, né, como pedra ardente. Você sabe que o enxofre ele tem nos vulcões. E nós temos a forma alotrópica do enxofre, né? O enxofre rúmbico e o enxofre monoclínico, que já estudamos aqui no canal. Certo? Enxofre, selênio e telúrio, esses três carinhas aqui, eles são conhecidos efetivamente como calcogênios, porque calcogênios vem da palavra grega. Vou até ver se eu me lembro aqui como é que se escreve. Calcos, é isso mesmo, que significa cobre, amigo do cobre, né? Porque a maioria desses minérios estão ligados ao cobre, né? Como calcopirita, calcocita, bornita, corvelite, cuprite. O cuprite é o mais famoso, que é o CuS, certo? E o nosso querido polônio, que a gente vai falar um bocado desse lá em radioatividade, né? Porque ele foi isolado pela... Eu não vou fazer de lado aqui não, porque aqui geralmente eu boto uma marca d'água. O nosso querido polônio, ele foi isolado pela primeira vez pela senhora Marie e senhor Pierre, que a gente vai falar um bocado dele lá em radioatividade, Curie, Marie Curie e Pierre Curie, que separaram toneladas de minério de urânio e deram o seu nome, polônio, né, em homenagem ao país de Dona Marie. Beleza? Então tá aí os carinhas da família 6A, conhecidos como calcogênios. Vamos para o nosso próximo agora, que são os nossos queridos da família 7A, são os nossos queridos halogênios do grupo 17. Quem são eles? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato.
Esse último aqui, ele só tem, se eu não me engano, eu li alguma vez, só tem, naturalmente, ele só tem 28 gramas na natureza, até hoje descoberto. Então a gente vai focar nos 3 de cima aí, nos 4 de cima, né? Desses elementos, o flúor e o cloro são gasosos. São gasosos. O bromo, ele é líquido. E o iodo, ele é sólido, isso a temperatura ambiente. Todos se combinam violentamente com os carinhas da família 1A, que são os caras os metais alcalinos, né? Que a gente acabou de estudar. Tanto é que o cloro se combina com NaCl e forma o nosso querido sal de cozinha. Tem uma coisa interessante. Por que chama-se halogênio, cidadão? Halogênios vem da palavra halos, que quer dizer sal, e genes, que quer dizer formador, ou seja, formador de sal, né? Os halogênios também reagem com muitos outros metais para formar compostos e combinam-se também com a maioria dos não metais, formando os compostos, né? Então esses carinhas aqui, além de se ligar com os metais, eles também se ligam com os ametais, né? E eles são os caras mais reativos de todos os elementos químicos, são os halogênios. Eles são os caras que têm maior reatividade, fácil de reagir. Certo, galera? Beleza? E agora vamos para os nossos queridos. Esse qual é o tópico agora? O 8º, esse é o 9º e o famosão, né? Que é o grupo 18. Eita, que esse grupo 18 ficou feio. Deixa eu aumentar a tela. Que é o grupo 18, mais conhecido como gases nobres. E por que ele recebe esse nome, Sandrão? Já falei, inclusive, aqui nessas aulas anteriores aí. Eles recebem esse nome porque eles são inertes, né? Eles não reagem, são raros, beleza? Quem são eles? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então aqui, eles aqui. Não precisa se ligar com ninguém, eles vivem na forma monoatômica de boa, certo? São os elementos menos reativos. Então esses caras da família 18 são os caras de menor reatividade. São poucos reativos, né? Na verdade, nenhum deles é abundante na Terra ou na atmosfera terrestre. Por conta disso, eles só foram descobertos no final do século XIX. O hélio, no caso particular aqui do hélio, ele é o segundo mais abundante no universo, perdendo apenas para o nosso querido hidrogênio, né? Ele foi detectado no Sol em 1868, através de uma análise de espectro solar, certo? O nome do elemento vem da palavra grega justamente Sol, certo? Hélios. Porém, não foi encontrado na Terra até 1895. Em 1962, quando se preparou pela primeira vez um composto de xenônio, que é esse carinha aqui, ó, aqui o xenônio. Então, em 1962, quando se preparou pela primeira vez um composto de xenônio, acreditava-se, olha só, que nenhum desses elementos seria capaz de se combinar quimicamente com qualquer outro elemento químico, até 1962. Devido à sua baixa densidade, voltando aqui para o gás hélio, o nosso querido gás hélio é usado nos balõezinhos, né?
nos balãozinhos de gás. Primeiro porque ele não é inflamável. Aí o gás de hidrogênio, ele é inflamável. Então ele foi tirado dos balões. Aí é mais leve, né, que o ar. Já o neônio e o argônio são usados já nos usos luminosos. E o radônio, ele é radioativo. Deixa eu voltar para cá, porque aí o radônio, ele é radioativo, certo? A gente vai falar um pouquinho dele lá em radioatividade, certo? E voltando aqui para o xenônio, em 62 os caras conseguiram, né, sintetizar alguns compostos com xenônio, ligando o xenônio ao flúor, formando esses carinhas aí, ó, com 2 átomos de flúor, 4 átomos de flúor e 6 átomos de flúor. Beleza? Até agora a gente conhece também uns outros compostos como o KrF2, seria fluoreto, né, de criptônio, e o HArF, que aí você botou aqui hidrogênio e flúor com o argônio. Beleza? Então, tá aqui a nossa aula sobre estudo dos grupos, bacana? E na próxima aula eu vou fazer um aprofundamento sobre, não perca, sobre terras raras. Então, fica aí com a gente e até nossa próxima aula. Um abraço.